Mas para mim a forma mais longa é essa, né? Ficar estudando, para você, quando você se sentir preparado, pronto, agora eu vou colocar a mão no projeto. E aí, quando você for colocar a mão no projeto, você vai descobrir que é ali que você vai aprender de verdade, né? Eu acho que o problema em tudo, assim, o problema raiz é o modelo escolar, né? Porque o que acontece é o seguinte, o modelo escolar, ele foi feito para formar trabalhadores, né? Para formar operários. Isso lá no começo da Revolução Industrial, metade do século XIX para frente, né? Alguma coisa nesse sentido. E o que acontece? A escola surgiu por 2 motivos, né? O primeiro motivo é que precisavam se formar novos trabalhadores, e o segundo motivo é que os filhos dos pais precisavam ter um lugar para ficar para os pais poderem trabalhar, né? Basicamente, esses são os 2 principais motivos de existir uma escola, né? E aí você pega essa máquina, né, industrial que era até 1980, 90 mais ou menos. O que acontecia? Você tinha um núcleo absurdamente restrito de pessoas tomando decisões e a grandíssima maioria das outras pessoas executando as decisões que essas pessoas tomavam, né? Então, assim, você tinha um livro muito bom que fala sobre isso, que o Renzo, inclusive, que me indicou, é o Modelo do Pensador, do Binotto, e ele começa introduzindo e falando assim, cara, a gente vivia numa demanda de muita escassez até mais ou menos... Numa época. Isso, até mais ou menos 1920, 1930. A gente tinha mais escassez, ou seja, mais demanda e menos oferta. Então, qualquer coisa que você fizesse já supria a demanda, então você ganhava dinheiro de qualquer jeito. Aí, a gente começou a ter uma demanda mais ou menos igual à oferta, né? Então, as necessidades básicas dos seres humanos já foram preenchidas. Isso lá para 50, mais ou menos. Depois você começou a ter mais oferta do que demanda. Então, você tem o sabão em pó Omo, você tem o sabão em pó brilhante e o sabão... Foda, eu não vou saber nunca de sabão em pó, que exemplo horrível, né? Mas, enfim, você tem vários produtos para você oferecer, para você suprir uma demanda, né? Computadores. Para computador, isso. Que aí você sabe muito mais marcas. Você tem o Windows, você tem o Linux, você tem o Mac, você tem o celular Android, você tem o LG, você tem o Samsung. Então, assim, você já tem várias opções para suprir uma determinada demanda, né? E aí, num cenário desse, que já é 1970, 80, mais ou menos, nesse cenário, começa a se criar o modelo de diferenciação, né? Então começa a vir o serviço agregado junto, né? Então o meu celular tira câmera, tira foto, o meu celular tem GPS, né? Começam-se a criar diferenciações, e aí você chega no modelo atual de hoje em dia, que a gente tem uma oferta absurdamente maior que a demanda. Então, se antigamente você tinha, nos anos 80, você tinha 4, 5, 6 canais de TV, por exemplo, de TV aberta, em 2020, você tem 6, 7, 10 canais de TV aberta e mais milhões, quiçá bilhões de canais no YouTube. Então, assim, por que eu tô fazendo toda essa introdução, né? Para mostrar para vocês que hoje em dia não adianta você simplesmente executar demandas que outras pessoas passam para você, porque o mundo evoluiu no último século, o mundo passou por 4 revoluções. Enquanto que o modelo educacional continua exatamente o mesmo. E qual que é o problema disso? Você, seguindo o modelo educacional, você está sendo formado para viver nos anos 20, para viver nos anos 10, e não para em 1920, né? E não em 2020. Então, você está sendo formado para 100 anos atrás. E qual que é o problema disso, né? Qual que é a diferença disso? O sistema educacional, ele não forma pensadores, ele forma executores. E aí, quando você olha por essa ótica, faz todo sentido você aprender, para depois executar. Por quê? Porque quando você entra na empresa, o seu chefe vai virar e falar assim, lembra que você aprendeu isso na faculdade? Agora você vai fazer isso. Tô aqui, faz. E isso em 1950, 1960 fazia sentido. Hoje em dia não faz mais sentido, porque o chefe não fala mais o que você tem que fazer. O chefe fala o que ele precisa. E você tem que se virar.
Entendeu? E você precisa de um pensamento crítico, você precisa de um posicionamento crítico, você precisa pensar e não simplesmente agir. Você não é mais um executor de demandas, né? O profissional do século XXI, ele é um resolvedor de problemas.